Brasil foi Pedro. Quem libertou o Brasil foi Pedro. Quem construiu o Brasil foi Pedro. Quem descobriu, quem libertou, quem construiu, quem já se viu tanto Pedro viver. Assim feito coisa ruim no ar, bem fez Pedro lá do céu, que aprendeu a chover este ar e hoje tem grande poder pra lá, mas nada pode aqui. Não, nada pode aqui, mas nada pode aqui. Não, nada pode aqui. Sorria para mim, meu Brasil. Gente, eu tô aqui hoje com Carol Guaitolini, que é uma cantora swingadíssima, aparecendo no pedaço. Graças a Deus. Bem demais. Obrigada Prazeraço pelo ter convite. você aqui, pô. Eu que agradeço estar aqui, passando esses momentos musicais com você. É uma honra pra mim estar cantando com você. Você viu? Obrigado, prazer enorme. Bom mesmo ter você aqui. Carol, conta um pouquinho da sua história. Assim, você, a música sempre foi uma coisa assim. Você sabia que você ia ser cantora mesmo? Ou isso é uma coisa que veio mais tarde? Ou como é que é? Tem coisa de família aí? É coisa de família. Meus pais são músicos, banda baile, essa coisa toda. E sempre foram uma turma que era do tipo que chegava nos lugares. Meu pai tinha um ônibus, na verdade, né? E aí viajava. Banda de baile mesmo. Isso. Aquelas, e viajava com todo o equipamento, aí chegava num clube, me contrata, tal e coisa. Se você não gostar, eu te devolvo o seu dinheiro. Era uma coisa assim, saía viajando. Então eu nasci no meio dessa trupe, né? Olha que bacana. Essa realidade é muito louca. Tem muito isso no Brasil, né? Assim, pessoas que têm uma banda, que tem uma banda de baile, que tem isso, né? Eu acredito que sim, porque existem muitos mercados, né? Existe muita coisa acontecendo e o Brasil é muito grande, né? E para você ter acesso a interiores, porque meu pai também tocava muito interior, né? E é muito grande o país. Então você tinha nome a banda dele? Era Banda Arabesque. Arabesque. O Ney Conceição tocava quando ele era novo, adolescente, na verdade, ele tocava numa banda de baile. E ele conta das viagens, das coisas dos ônibus. E aí tinha o cara tinha um ônibus e tinha equipamento, era a mesma coisa. Assim, eles chegavam às vezes nas cidades que não tinham estrutura nenhuma, mas tinha ali um clubezinho, pau, fazia ali mesmo, às fazia vezes a festa. Circo. Às vezes circo. Que era coberto tal e coisa e montava tudo. Pegava só um cabo de energia elétrica e estava resolvido, né? E você viajava com eles também? Às vezes sim. Nova, assim? Sim. Criança viajava. Né? E ficou com esse... E fiquei com isso, né? Eu e meus irmãos, a gente passou por isso a infância inteira. Meus pais são músicos, né? De uns tempos pra cá que a coisa foi cambiando para um outro lado, né? Outros negócios apareceram fora da música, mas ela sempre esteve ali presente, atrelada. Meu pai é um veterano, assim, uma coisa que ele ama a música. É um apaixonado. Meu pai toca piano, né? E como é que foi pra você, assim, quando você resolveu que você também ia fazer isso da tua profissão? É um estalo que dá, né? A gente não acredita, não quer ir, ou talvez... Porque eu vi a dificuldade que era, né? Desde cedo. E eu falei, não, vou estudar, vou fazer outras coisas. E fui fazendo, mas eu sempre fazia o bico de cantora, né? Sempre fazia. Até que eu falei, não, sabe, eu vou ver o que dá, porque se eu ter outra profissão, eu posso ter ali na frente, mas cantar não, tenho que ir agora, entendeu? Então, eu entrei de cabeça nisso e estamos aí tentando
fazer, né? Tentando, você está fazendo, né? Fez um disco lindo, Damas de Paus, né? É isso, que é uma grande realização, assim. Porra... Eu vi aquela turma, esse disco é uma coisa que aconteceu assim, que eu olho e não acredito até hoje que eu fiz ele, porque eu via toda essa turma, esse casting, essa ficha técnica no meu disco, eu via na televisão. E eu vi aqueles caras na televisão e falava, nossa senhora, meu Deus do céu, e de repente os caras estão ali, né, fazendo aquele trabalho que ficou assim, não é porque é meu disco, mas eu acho assim incrível, uma coisa linda. E também composição de pessoas super bacanas, né? Eu sou muito criteriosa com o repertório, sempre fui. E tive a sorte de ter um produtor musical que tem um bom gosto também, não pensa só na parte... da música, ele pensa também no lirismo, né? No que tá ali intrínseco na mensagem. É o que está sendo dito, né? Exatamente. Isso é super importante, eu acho, assim, para o arranjador. Aliás, isso é uma dica que eu dou para alguns arranjadores. Prestar atenção nas letras das músicas. Às vezes a pessoa faz um arranjo e o arranjo, às vezes, não está retratando a história que a pessoa está contando, né? Eu acho que isso é muito importante, você ter um arranjo que possa... Quando você está fazendo, obviamente, canção, música que tem letra e tal, o arranjador ter esse cuidado de fazer um arranjo que possa entregar de bandeja essa mensagem que está sendo passada. A mensagem letra, e né? a cantora, porque muitas vezes os arranjadores fazem as músicas para eles, né? E não pensam na voz que alguém da vai pessoa. Ter que interpretar. Na voz da pessoa que está sendo cantada, a gente vê, né? Esses erros, né? Assim, entre aspas, porque de repente é conceito do arranjador, mas a gente vê, assim, o arranjador e o produtor, ele tem que colocar a intérprete acima da média, né? Na verdade, tem uma coisa interessante, tem um livro de arranjo de um cara chamado Sammy Nestico, um super arranjador americano e tal, acho que Então ele fala algumas coisas bacanas no livro dele. Uma das coisas que ele fala é o seguinte: se você está escrevendo um arranjo, seja para um arranjo para acompanhar um solista, seja ele cantor ou seja um instrumentista e tal, as tuas linhas de contraponto, as tuas linhas que você faz secundárias, porque na verdade o que a gente faz como arranjador é ficar criando outras linhas que vão... outra música em cima da música. Exatamente. Que vão estar fazendo um balanço. Ele falou assim, se a tua melodia, se o teu arranjo, ele está chamando mais atenção do que a melodia, ele está ruim. Por mais que você goste dele. Exatamente. Por mais que você esteja apegado àquilo e achando que é super bacana, mas se a linha que você faz, ela está mais... Ela está chamando... Está mais evidente do que a linha de quem está ou cantando ou do solista, ele está chamando a atenção para o lugar errado. Porque Exatamente. O arranjo, ele tem que trabalhar em função de chamar a atenção para o lugar certo. Falou, olha, entrega de bandeja é isso aqui que você vai ouvir, a melodia da música. Isso é uma coisa que às vezes a gente demora um pouquinho para aprender como arranjador. Assim, eu vejo a minha experiência. Eu lembro uma vez eu estava fazendo um arranjo para o disco do João Bosco, o disco Malabarista Sinal Vermelho, e eu escrevi uma trompa. Eu falei, vou escrever uma trompa valorizando uma determinada linha de harmonia que eu tinha feito e tal. E aí escrevi a trompa. Quando o João veio ouvir o arranjo, ele falou assim, o arranjo tá lindo e tal, mas vamos tirar essa trompa daí. Eu falei, João, essa trompa tá super legal. Ele falou, não, cara, essa trompa tá muito legal, mas ela tá desviando da melodia. A gente fica ouvindo essa trompa, ela tá linda, mas a gente fica ouvindo ela e esquece de ouvir que tem uma melodia, né? E aí, quando ele falou isso, me caiu a ficha do livro que eu já tinha lido, que eu já tinha estudado. Eu falei, o cara falou isso no começo do livro e eu vim aqui e errei, né? Porque você fica, às vezes, apegado a uma coisa que você fez, que você escreveu, que você achou bacana, tal, mas não necessariamente ela vai ser a coisa que mais vai servir Exatamente. a música naquela hora, né? A gente tem que ter muito... Cuidado para não competir, né? Porque não é, né? E a questão também, outra questão que eu acho que é importante, que às vezes eu sinto que tem uns discos aqui que não são tão bem tratados como tem alguns discos lá fora, que são tratados na hora da mixagem. Porque na mixagem a letra tem que dar para você entender a letra, né?
E aqui as pessoas acham que é volume. Não, bota mais volume na voz, mais volume na voz. Mas não é volume, sacou? É uma coisa de você entender quais são as frequências que estão brigando com a voz e você diminuir aquelas frequências dos instrumentos que estão ali naquela região para que a voz pinte, sem necessariamente ter que subir tanto o volume da voz. São detalhes, né? Que no todo você vê a diferença da situação, né? Exatamente. Né? O que é bom e o que é ruim. São Mas o teu disco detalhes. foi muito bem produzido, muito bem tocado, muito bem cantado. Você sabe quem foi o produtor? Quem foi o produtor? Neyman Tunes. Ah, o Neyman, você, aquele safado. O Neyman tá aqui e vai dar uma canja com a gente hoje, né, beleza. E os músicos? Quem é que tocou no teu disco? Nossa, João Castilho, Beleza. Bororó, Felipe, que ele é incrível, Erivelto Silva, que é outro que eu amo, Renato Endrigo, a gente foi gravar as percussões, Leonardo Amoedo também. Ah, o Léo. Marco Brito. O que mais, gente? Como diz arranjos de Marcelo Martins. Olha, que tocou, e Marcelo Carvalho, lá do Maranhão também, né? Porque tem 3 arranjos. E a gente gravou as percussões lá em Salvador, com Cara de Cobra. E aí ficou essa conversa, né? Goiás, Brasília, Maranhão, Salvador. E também tivemos participações especiais, né? As Ganhadeiras de Itapuã, que é um grupo cultural da Bahia. E André Ramiro, que é aquele ator de Tropa de Elite. Que ele também é rapper. Que bacana. E o disco é todo de inéditas, né? Conta com esses compositores. E você, assim, não deixa escapar que você é nordestina, né? Eu sou de Salvador, né? Você é Bahia. Salvador. Salvadorenha. A primeira vez que eu fui fazer um show aqui, né? Porque eu conheci a Cristina Cordeiro, que é a viúva do Montarroz. Então ela me viu cantando no Beco das Garrafas, falou, gente, não, você precisa de uma banda decente, pelo amor de Deus. Eu falei, mas não conheço ninguém. Não, peraí que vamos arrumar e tal. Aí que ligou pro Neyman e tal, ele foi lá e quando o Neyman falou assim, vou montar assim, gostei. Tá, então vamos fazer, porque eu ia fazer um circuito bar. Vou chamar o João Castilho. Aí eu já sentei assim, não, ele não vai tocar comigo. Vai tocar. Eu vou ligar pro Erivelto Silva. E o Erivelto tinha conhecido na noite anterior e eu tinha ficado assim, ó. Falei, gente, que baterista é esse? É demais, ele. Aí ele falou, ai meu Deus. Aí eu falei, Cris, Neyman tá ligando pro homem, o homem da bateria. Enfim, assim, aí já comecei a acontecer alguma coisa, né? Assim, pra mim, né? Olha, o teu disco, quando eu coloquei o disco pra ouvir, eu chapei mesmo. Jura? E foi esse o motivo que eu quis que você viesse aqui, porque bicho, é um swing, o disco tá tão bem gravado, tão bem tocado, tão, assim, feito com tanto cuidado, que eu falei, aqui tem gente bacana aqui tem gente que sabe valorizar o que tem que ser valorizado, né? A gente tem respeito pela música brasileira, né? A gente valoriza o que o mundo inteiro valoriza, porque o mundo inteiro ama a música brasileira. Você vive lá fora, você sabe o que eu tô dizendo. E como que a gente aqui não dá valor a um trabalho desse, feito independentemente, sem gravadora, com pouco recurso, batendo de porta em porta ainda, para pedir, para falar, deixa eu mixar aí, essa coisa toda. Então, foi feito assim, na raça, mas a gente faz mesmo. Com qualidade, a gente tem que procurar. Tem que fazer, porque o Brasil teve uma fase, eu lembro, eu sou bem mais velho que você, agora eu estou denunciando minha idade, mas teve uma fase quando eu era adolescente, que o mainstream, assim, o que tocava e o que as pessoas compravam era a música brasileira top, assim, de mais alto nível possível. Era bom mesmo, né? Depois passou uma fase que eu acho que ficou a coisa meio perdida, meio sem... vamos pra onde? Vamos pra onde e sem muita renovação e tal. Mas eu acho que agora a gente está num momento muito fértil, sabe, da coisa tá crescendo de novo, mas encontrando uma realidade onde a gente não tem gravadora, porque o mundo mudou, né? Deixa eu falar uma coisa, o Neyman tá aqui hoje, não tá? Eu acho. Ô Neyman, queria te chamar para dar uma canja, cara. Já que você produziu o disco, o Neyman produziu o disco da Carol, super bem produzido, bicho, sonsaço, disco swingueira. Pô, você bota, bicho, sabe quando aquela coisa, quando pega no breu? É isso que tá rolando no disco da Carol. Pegou no breu mesmo, sabe? Fica direito. E aí eu pedi, a gente combinou de gravar, mandou as partituras, aí numa das partituras tava escrito assim,
samba dos bons. Eu falei, opa, então... Eu falei, pô, então é isso mesmo. Vamos tocar um samba dos bons aqui, aquele dos bons, então? Então vamos lá. Como é que chama essa música que a gente vai fazer? Rota de Colisão. Rota de quem é? É de Altair Veloso e Kiko Continentino. E aí o produtor fez o arranjo todo, né? E ficou com essa cara, né? Swingadíssima. Inclusive, assim, abrindo um parêntese, o Roberto Menescal falou, é o meu disco do meu carro, eu não tiro esse disco. Olha só. Ele mora lá no Recreio, ele fala, eu vou 3-4 horas ouvindo direto no repeat, assim. Carlos Lira também, todo mundo adorando. É isso aí. Não, trabalho bom a gente tem que... Eu fico feliz. Tem que apoiar. Eu fico feliz. Bacana, parabéns pelo Obrigada. trabalho e obrigado por ter vindo aqui. Adorei eu que falar agradeço. Arrasou. Nelma, chega aí, vamos fazer um som. Vamos fazer um samba dos bons, vai. Decodifiquei sinais que captei das ondas quentes do teu coração. Me distanciei da nave, desviei pra evitar, enfim, rota de colisão. Mas nada pode o astronauta em frente o astro ver. Eu fui obrigada a orbitar seu coração. Tô abandonando o leme, tô sem volta. Tô por conta do solene universo da paixão. Não deveria ativar o trem de pouso, mas não ouso desafiar esta atração. Vou fechar as asas e que a folha da razão se dane. Se eu volto pra casa, posso me perder e até dar pane. Eu já sei que a teimosia insana é pecado do céu. Se contrario a lei, me torno réu. Vou fechar as asas e que a folha da razão se dane. Se eu volto pra casa, posso me perder e até dar pane. Eu já sei que a teimosia insana é pecado do céu. Se contrario a lei, me torno réu. Eu fui obrigada a orbitar seu coração. Tô abandonando o leme, tô sem volta. Tô por conta do solene universo da paixão. Não deveria ativar o trem de pouso, mas não ouso desafiar esta atração. Não deveria ativar o trem de pouso, mas não ouso desafiar esta atração. Eu vou fechar as asas e que a folha da razão se dane. Se eu volto pra casa, eu posso me perder e até dar pane. Eu já sei que a teimosia insana é pecado no céu. Se contrario a lei, me torno réu. Eu vou fechar as asas e que a folha da razão se dane. Se eu volto pra casa, eu posso me perder e até dar pane. Eu já sei que a teimosia insana é pecado no céu. Se contrario a lei, me torno réu. Show! É isso aí. Arrasou. Sucesso! Valeu, gente. Obrigado. Adorei ter vocês aqui. Carol, bom demais. Eu Obrigado. que agradeço o convite e estar aqui hoje com você. Peraí. Não sai do vídeo ainda não. Você gostou? Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal e deixar um comentário. Quero saber sua opinião. Um abraço. Sorria para mim, meu Brasil, assim, ria largo do fundo aqui.
Ah, peraí. Para de vez. Pronto. Então, Não, vai. não, Mudar. só tinha que mudar o cabelo. É mudar o cabelo é legal. Você tem que trocar de roupa. E eu tenho que trocar de roupa. Claro, tem outro problema. Peraí, tem que trocar a camisa. Como é que você parou? Não, eu parei porque ele deu um só lavando. Acho que Não, você não. Ele é canja. Ele é canja.